Alô Brasil, alô Brasil, alô Brasil! Programa Arte Multicultural. Alô Brasil, alô Brasil. Programa Arte Multicultural número 152. Porque 152 é vida, é saúde, esperança. Com prazer imenso nós estamos aqui recebendo Isaac de Souza. Conheça um pouco de sua vida musical. De Souza é cantor, compositor, com mais de 52 anos de vida musical. Vale a pena conhecê-lo. Vamos juntos? Ô Isaac de Souza, como vai? É um prazer conhecê-lo e saber um pouco da tua vida musical. Fale um pouco de sua carreira para nós. Bom, Nicanor, em primeiro lugar, eu quero agradecer a TV Arte Multicultural, né? Chama, pelo convite de vocês estar dando essa oportunidade de eu estar dizendo, não tudo, mas assim, uma parte da minha vida musical, desse envolvimento que eu tenho desde pequeno. Sabemos que você começou lá com seu pai. Conte um pouquinho da história lá do seu pai e as influências. Bom, as minhas influências que eu lembro, que eu nasci no Paraná, em Cruzeiro do Oeste, né, cidade na Fazenda Santa Maria, e eu cresci assim, que a gente lembra, aquelas lembranças de 2 anos e pouco, eu lembro de Folia de Reis. Foi a primeira vez que eu vi, e meu pai ele fazia o palhaço, e ele gostava muito de festas, que meu pai é da Bahia, né, mas apesar de que ele também levava muito Folia de Reis, que eram os mineiros que tinha na fazenda, então ele fazia muito, então eu sempre crescia vendo ele tocar tambor. Ele fazia uns tambores pegava aquelas latas de sardinha antiga e fazia com couro de bode, e ele ficava naquelas batucadas, e eu achava bonito. Toda sexta-feira, depois que eu fui crescendo, no nosso sítio tinha essas batucadas. Até um dia meu pai trouxe um sanfoneiro, nunca tinha visto, eu já tinha uns 6 anos, ele trouxe um sanfoneiro para tocar no casamento da minha tia, e eu fiquei admirado com aquela sanfona, de ver, né, uma coisa que eu nunca tinha visto. E meu pai passou acho que uma semana, ele trouxe uma de 12 baixos, umas pequenininhas, e eu peguei e comecei a cantar, Tonique Tinoco, tocar, né, tocar e cantar Cana Verde, aquela que é, abra a porta ou a janela, eu estava muito direto. Quando eu percebi, eu estava tocando, sem ninguém ensinar, tocando aí. A turma admirava o moleque de 6 anos, sem nunca ninguém ensinar, nunca nem professor, como é que podia tocar, né? Aí toquei em alguns bailes, algumas músicas, Teixeirinha, umas do Tião Carreiro, pouco. Aí com os 8 anos eu abandonei a sanfona, meu negócio era querer jogar futebol, não queria saber de sanfona. E como não tinha ninguém que tocasse, né, então eu ficava meio perdido. Aí um amigo meu comprou um violão e ele emprestava o violão dele para mim, ele aprendia umas posições com um sapateiro e ele mostrava para mim. Aí eu comecei a tocar violão. Aí eu fui começar a tocar em igreja, todas as serenatas que tinham na cidade. Tinha poucos, a cidade de 3.000 habitantes, então tinha poucos músicos, quase nenhum. Tinha acho que uns 2 ou 3 caras que tocavam violão. Então eu sempre então era requisitado, mesmo não tocando muito, mas aniversário, eu ia tocar de madrugada nas serenatas, na igreja. Eu ia na igreja mais para tocar, né? Tocar, e foi indo. Aí vim para São Paulo, e em São Paulo eu fiquei meio fora, porque o tipo de música que eu ouvia, Tião Carreiro, a juventude naquele tempo, ninguém. Era a época fim da Jovem Guarda e já existiam os movimentos da Tropicália, mas as turmas que eu conhecia era Jovem Guarda e rock. Foi ainda bem, né? Porque eu fiquei conhecendo Led Zeppelin, Black Sabbath, The Purple, Yes. Eu conhecia os Beatles e Rolling Stones, né? Mas esses outros eu não sabia. Mas mesmo assim eu queria... De vez em quando eu puxava uns Tião Carreiro, eles tiravam um sarrinho na minha cara, né? Você é coisa de caipira? Eu falei, sim, eu sou. Aí depois eu encontrei no colégio o pessoal da Aroeira, aí montamos a Aroeira com essa proposta de música regional e estou com ela aí até hoje. Tamo aí. Então, que maravilha, né? Nós sabemos que você também passou pela prefeitura, né? E você também teve atividade em outros espaços, né? Ah, sim.
Meu primeiro trabalho em São Paulo, quando eu mudei, eu estava com 17 anos, então eu estava na época do Exército. Eu já estava no primeiro colegial que se falava naquele tempo, já tinha curso de datilografia, que era raro, datilografia, e eu fiz datilografia para ser escriturário, então eu sabia as coisas de escritório, já eram. E fui numa firma, o cara me fez uma entrevista, ele falou, você está empregado, já pega os documentos. Quando ele olhou a minha idade, ele falou, não dá por causa do Exército. Eu já comecei a ter raiva do Exército ali, né? Aí, meu primeiro emprego foi ser servente de pedreiro. Não tinha outro emprego, né? E servente de pedreiro sem registro. Enxelagem, nem sabia o que era cimento, porque onde eu morava era tudo casa de madeira. Aí eu comecei a enxelar, aí sofria, mas eu era forte, né? Aí depois Exército. Não escapei. Saí do Exército, aí meu primeiro emprego, escriturário. Fui escriturário numa empresa, grande empresa, uma das maiores do Brasil, em venda de eletrodomésticos. Só que de lá eu saí, fui para outra, para ganhar mais. Aí eu cheguei a ser tesoureiro num grande frigorífico, eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, né? É um dos maiores do mundo que saí, né? E cheguei a ser tesoureiro, mas depois eu saí de lá, fui para a Alba Química, uma multinacional, como temporário, mas sempre com a música, paralelamente com a Aroeira, a gente bancando. Às vezes pegava uma grana do salário para pagar um estúdio, ou pagar uma viagem para a gente fazer, um ônibus, ou rachar gasolina. Depois eu fui, dessa multinacional, fui chamado para a FEBEM. Um diretor amigo meu me chamou para a FEBEM, mas sempre com a música, fazendo cantigas de roda, folia de reis, assim, não igual essa que eu estou participando agora, mas eu cantava algumas folias de reis sem influência. Da FEBEM eu saí, fui para um buffet, mas já sempre querendo ali eu aprendi muito a área social. Porque eu fui para a FEBEM cru, não tinha muita ideia como é que era a coisa, né? Aí eu vi como é que é a coisa, né? Aí de lá eu fui para o Banespa, nós trabalhamos muito tempo num projeto lá, né? Meninado de rua, e eu sempre estava ensinando. Aí eu fiz um curso de folclore, que eu dava algumas aulas, assim, fazia algumas palestras. Não um curso muito grande, só o básico, assim, para ensinar para a meninada, né? E isso aí, sempre. Depois da prefeitura, eu trabalhei no Tendal, na área cultural, o Tendal da Lapa. Aí quando mudou a prefeita, saiu, né, que no tempo, aí eu saí também. Aí depois fui para o Rio de Janeiro, fiquei pingando para cá, fiquei um ano no Paraná, na roça. Aí me chamaram para fazer um disco, para tocar em Campinas, até o Chico fez um CD ao vivo, e daquele CD ao vivo que foi no Via Roça, ele fez um CD, mas um CD assim, lógico, não com a qualidade por causa do aparelho, e ao vivo você sabe que é difícil, a gente nem tinha ensaiado direito, então, mas esse CDzinho deu um prêmio na Secretaria de Cultura, aí eles pagaram um disco para mim, deram uma grana, um prêmio para fazer. Então, graças ao Chico, eu fiz o meu primeiro disco em estúdio. E então aí. O disco por acaso é esse ou não? Não, esse é o segundo que eu fiz lá de Campinas. Quer dizer, gravei lá. Esse é o segundo, Beros Luares, que tem todas as composições próprias, né? Tem algumas parcerias, deve ter. São três parcerias. É uma, duas, três parceiros. Tem uma que é de dois amigos meus que era do Aroeira, que inclusive dá o nome ao disco Belos Luares, que é do Edson Chakra, e o Agelson Lira, que o Edson Chakra, ele já faleceu, né? E quando eu estava gravando esse disco, o rapaz que estava produzindo, o Carlos Bauer, falou, vamos fazer uma homenagem pro Edson Chakra. Eu falei, é mesmo, tem muita música bonita, é dele e do Agelson. Aí eu fiz na hora, assim, gravando, e estamos aí. Que beleza, né? Então, quando você se descobriu enquanto compositor? Enquanto compositor, quando eu saí do Exército. Sempre estava o Exército na minha vida, um pouco, né? Porque tinha um compositor muito bom. O nome dele, por coincidência, chamava Jesus. Agora juntou Jesus e Isaac ali, né? E ele tinha uma música bonita. E no colégio, naquele tempo, tinha muitos festivais de colégio. Muita gente, até o grupo... Eu conheci o pessoal da Pedra do Sol, que era o grupo do Chico. Conheci assim, faz tempo, né? Eu não tinha amizade. A gente participava de colégio. E foi
Lá só era música inédita, não tinha, naquele tempo era legal por causa disso. Se o cara não fosse compositor, não era ir para lá cantar a música dos outros. Então tinha de rock, tinha qualquer estilo, mas tinha que ser inédita. Música, tinha muitos compositores, menos eu. Aí eu falei, eu vou pedir a música do Jesus, né? Jesus, ele dava aula no conservatório ali na igreja, no bairro Santo Antônio, em Osasco. Eu fui era uma escolinha assim, um conservatório mais pequeno. Aí eu cheguei, né? Falei, puta, eu vou cantar a música dele. Aí eu cheguei e pedi, e ele já estava todo meio fresquinho, assim, sei lá, porque tem o cara quando vira compositor fica fresco, é cheio de frescura. Eu cheguei e fiquei em pé, né? Ele estava atendendo uma menina que ia ser aluna e tal, acho que ele quis se esnobar um pouco para cima de mim, me esnobar. Aí eu falei, ó, vai ter um festival, não tem prêmio, não tem nada, é só medalhinha, não tinha dinheiro, né? Posso cantar a sua música? Ele falou, não, minha música não. Sei que, por que você não faz a sua? Aquilo pra mim, eu falei, foi um tapa na cara, né? Eu falei, pô, eu não sou compositor, e queria cantar de todo jeito. Aí eu fiquei com aquilo, falei muito obrigado e entrei no ônibus. Quando eu desci do ônibus, eu já era compositor. Que maravilha, hein? Parabéns, hein? Olha, diz que... Ó, então eu Jesus falei, fez um milagre. Fez. Eu falei, graças ao Jesus, Olha, se ele não me desse essa dura, eu jamais ia ser compositor. Eu ia ficar, né? Eu falei, é mesmo, por que eu não faço a minha? Hoje eu vou pegar, eu disse que esfregar na cara dele. Eu falei, tá vendo? Vou agradecer a ele. Ele falou, tá vendo? Você me fez. Aí nunca mais parei. Veja que interessante, né, queridos internautas, né? Jesus fez um milagre na vida de Isaac de Souza, né? Se não, Jesus não falasse para ele, vire um compositor, lute, use essa mente, essa capacidade criativa, não teria acontecido hoje, a gente não estaria ouvindo esse excelente músico, esse excelente artista da música brasileira. Isaac, que maravilha, né? Muito bom conhecer os compositores e as parcerias. A primeira parceria foi Jesus, né? Mas acontece que ele não estava querendo me dar uma força, ele estava querendo, né? Falar, você não tem capacidade. E eu falei, eu vou ter, sim. Então, de uma certa forma, eu vou provar. Só que as primeiras músicas que eu fiz, eu não canto. É muito ruim, cara. É igual carta de amor. Sabe quando você se apaixona a primeira vez? Você escreve aquelas bobagens, depois você lê, depois de 20 anos, fala, nossa. Tem umas músicas minhas que Deus me levou, não dá não. Mas com muitas emoções, você lembrou do carpinteiro, né? Que ele pega a madeira bruta, vai cuidando, e ela fica um móvel excelente, né? É uma coisa que vem lapidada, né? Tem assim... E eu componho assim, eu não penso. Se você pedir um tema, pedir um negócio, falar, compõe uma música para isso, não sai nada. Eu forço e não sai. Então ela vem do nada. Não estou pensando em nada. Tem cara não, que se você dá um tema, os caras são os putas gênios, né? Ele faz ali, faz música para aquilo, faz pro carrapato, faz para tudo, para mulher que perdeu, não sei, o marido, o outro, e eu já não sei. Eu me inspiro sim muito nessas histórias, mas ela tem que vir. E quando vem a música, já vem a harmonia, a melodia, já vem tudo, a letra, tudo certinho. Se eu pensar, não sai nada. Então, ficamos sabendo que você participa da Folia de Reis de Osasco, é isso? Isso, a Folia de Reis de Todos os Santos. Essa também, que é o pessoal do Jardim Bonança, né, em Osasco. A sede é lá, mas tem um pessoal de outros bairros, tem de Pirituba, mas a sede é lá, então a gente fala de Osasco, né? E eu conheci o grupo uma vez na casa de uma amiga nossa, que é a Maria Cecília, que faz parte da Folia. Eles estavam fazendo aquela dança, meu Deus do céu, não é lundu não, vários tambores com alfaia, como é que é? Eles tinham maracatu, tinha um grupo de maracatu. E eu fui um dia no ensaio, né, eu gosto, fui ver, conheci eles, aí até toquei uns violão, toquei umas músicas minhas lá. Aí passou uns 3, 4 meses, a Maria falou, olha, aquele grupo tá montando uma Folia de Reis. E eu sempre sonhei em participar de Folia de Reis. Ele falou, você vai lá para ver o ensaio? Só para ver o ensaio, né? Eu falei, vou, claro, eu gosto, então você vai ver o ensaio. Só que foi o Arapuca que eles armaram para mim. Quando eu cheguei lá, o Valdir, que é um dos fundadores, falou, Isaac, pega aí um pouquinho, afina o violão, aí começou a mostrar. Quando eu vi, eu já estava tocando na Folia de Reis. Aí eu não saí mais, né? Fiquei com eles.
Então, fale um pouquinho da música que você fez para a Folia de Reis de Osasco. Inclusive está no disco, Folia ao Menino Deus. Eu estava em Ibiúna e no sítio, né? Tava um dia sozinho e eu já tinha umas folias, que eu fiz algumas folias com Cometa, com Egelso, com o pessoal, mas aí eu tava lá, peguei a viola e comecei a cantar, que tá no disco, né? Comecei a cantar, falei, puta merda. E foi vindo, e veio a história todinha, desde o nascimento de Cristo, os 3 Reis Magos, a estrela guia, né? E os pastores que são avisados, nasce Jesus e tal, e até a despedida do Reis, porque depois vai embora, filho de Reis, começo e fim. Aí eu escrevi e falei, é para vocês essa folia. E é isso aí. Fale um pouquinho do Aroeira. Aroeira, porque a Aroeira, né, segundo o meu amigo Chico Lobo, tem uma linda história na música brasileira, né? Que muito representou, né? Por acaso eles se encontravam sempre aqui na região de Pinheiros, né? No Jardim Bom Frigioli. Fale um pouquinho de Aroeira. Bom, o Aroeira começou praticamente nesse colégio, né? Depois do evento do Jesus me fazer compositor, eu conheci outro compositor, que era o Carlos Bauri e o Pio da flauta. Então, a gente tinha mais ou menos umas ideias, mas não era o grupo ainda Aroeira. Falei, um dia ainda vai montar só compunha um pouco, escritor, né? E o Pio também. Eu falei, aí um dia encontrei o Egelso, falei, ó, o Evaldo, que inclusive tocou com o Chico, ele já conhecia o Chico com o grupo Pedra do Sol antes. Aí o Evaldo falou, eu tenho um irmão que toca violão e ele é compositor e vocês têm mais ou menos o mesmo estilo, porque a gente tinha um estilo assim, desde música do Nordeste, nordestina, mas também música de Minas, música do Sul, do samba paulista, coisa lá que eu sempre gostei de ouvir muita coisa de folclore brasileira, tanto de folclore popular, e ele também. Então aí começamos a tocar. Então todo dia eu fazia uma música na casa dele, aí eu falei, vamos montar um grupo. Ele falou, vamos. Aí um dia a gente estava tocando a música do Elomar, que é Campo Branco, e tem uma parte que fala 7 cascas de aroeira contaram pra mim. Falei, já sei o nome do grupo, é Aroeira. Aí pronto, né? Aí chamamos, aí foi aparecendo, né, outros compositores, e foi crescendo, né? Muitas pessoas. Aí nós, depois que o Aroeira, a gente fazia muita escola, bibliotecas públicas municipais, a gente rodava em todas. Depois conhecemos o pessoal da Pedra do Sol, aí foi uma mistureba danada, que misturou o urbano com o regional. Então a gente fazia desde coisas urbanas, música, a linha do rock progressivo, reggae. Então a gente fazia uma série de coisas, toda naquela mistureba toda. Aí foi crescendo esse movimento, com o tipo de movimento Aroeira. Depois nós começamos a fazer teatros, a gente fazia umas peças, né, infantis, musicadas. Tinha assim, chegou uma época que a gente era... acho que uns 15 compositores, mais ou menos assim, cada um no estilo, ou mesmo estilo, uns fazendo uma coisa. Então a gente fazia as músicas, juntando com o pessoal da Pedra do Sol. Chegamos a fazer Natal na Cultura Popular, com cantigas de roda, que eles pediram, o Sesc na época pediram, nós fizemos. Aí foi mais gente, um pessoal para ser palhaço, para brincar cantiga de roda. Eu já sabia algumas do folclore, um pouco do folclore do Sul, de Minas, que minha mãe ensinava, e via também cantigas de roda. E a gente também criava, fizemos muitas cantigas de roda, composições próprias. E foi crescendo na Aroeira, foi crescendo. Aí ficamos, né? Aí depois cada um também tomou um rumo, o pessoal da Pedra do Sol também, cada um foi, o Chico mesmo já partiu para gravação, outros para uma coisa, para outra. Mas de vez em quando a gente se junta e faz da samba. Então, que maravilha, né? Nós estamos sentindo aqui que você tem uma vocação para palestra, né? Você pode dar palestra nas escolas, fazer eventos com o teu trabalho musical, né? Se alguém lhe convidar, você topa fazer uma palestra e falar de cultura numa escola, numa comunidade, num clube? Eu fiz isso durante, acho que uns 30 anos. Claro que eu topo. É uma palestra musical. Igual, tem cada música, eu vou ensinando os ritmos, quais as origens, como veio, que tipo de instrumento. Isso aí sim, topo. Já fiz bastante.
O Isaac de Souza, cantor, compositor e violeiro. Isaac, você vai falar para nós um pouquinho sobre o Aroeira, sobre os artistas, seus componentes, a importância no contexto social e cultural brasileiro. Como eu disse anteriormente, quando eu encontrei o Egelson, né? Então, aí tinha o Evaldo, né? Irmão dele, e eu já conhecia também o Pio da Flauta. E o Carlos Bauer era só o compositor, tem algumas músicas. Então, quem efetivamente começou a Aroeira foi eu, Egelson, Evaldo também compositor, e o Pio da Flauta. Aí quando nós fomos, e tinha um percussionista, um rapaz G e o Pelé, só que eles participaram muito pouco. Eles não tinha tempo para participar do grupo, né? Eles participaram um pouco. Aí nós vamos fazer um show numa biblioteca, que eu já tinha repetido a Francisco Patti, lá na Lapa. A gente fazia muito ali. Levava esse tipo de som regional, fazia intercâmbio com os colégios. Quando a gente estava no show, aí o Egelson falou, olha, eu conheço um poeta da Vila dos Remédios. Aí veio o Samuel, que é poeta também da mesma linha nossa. Esse é o começo, né? Depois o Edson Chakra, que compôs muito, o Egelson falou, tem um rapaz aqui na Vila dos Remédios que é compositor. Eu falei, pode trazer. Ele ia falando para mim, eu não conhecia ninguém, pode trazer. E foi juntando o Edson Chakra, que apesar dele não ser músico, mas ele fazia, e ele cantava as músicas assim, na harmonia legal, a gente só colocava os acordes em cima, né? E tudo dentro dessa linha cultural. Depois do Edson Chakra, veio um flautista chileno, que é o Rodrigo. Teve um Cabral, um percussionista da Bahia, que inclusive tocava muito com o Renato Teixeira, ele participou com a gente também. Silvinho, em toda a maioria, todos os compositores. O legal é que eram cantores de música, mas todos tinham composição. Então, e o Tai da Gaita, Tai gaitista, que veio por último, que hoje ele está na Itália, né? Eu conheci dessa turma da Aroeira, apresentou por último. Tocava muita gaita, compositor também. E tanto é, independente do Aroeira, eu fiz trabalho com o Tai, em dupla, nós fizemos a TV Viola Minha Viola, inauguração do Centro Cultural de Portugal, em São Paulo, ali na Roosevelt. Nós fomos convidados como atração para fazer o show da inauguração, tocamos na USP, eu e o Tai. E o Aroeira, a história é desse, a maioria. Nelson, bem lembrado, Nelson Guevara, que também tocou um pouco, baterista, percussionista. Teve isso também, depois juntou o pessoal do Pedra do Sol, né? Que era o Chico, Cometa, Beto, o Edu também, o Edu percussionista, de vez em quando dava uma canja, o Edson, que é guitarrista. Qual mais? Tem o fotógrafo Sérgio Mecklin, né? Então era tudo um bando assim. Então eu tava aquele movimentão, mas já não era o Aroeira mais puro, assim, já era uma coisa grande. E aí, depois eu comecei a fazer teatro de bonecos também, mas muitas coisas do Aroeira, né? As músicas do Aroeira eu colocava nas peças do boneco, então o Aroeira está sempre presente nesses meios, né? Fale para nós alguma das músicas que marcaram, né? E os locais, assim, que marcaram para vocês nas apresentações. Locais das apresentações que marcou mesmo, assim, todos, a gente fazia muita apresentação e tinha muita música, então às vezes a gente fazia alguns shows que queria colocar tudo aquilo ali de uma vez, às vezes ficava um negócio meio estranho, né? Porque era uma música atrás da outra, mas não tinha ensaiado direito, às vezes o grupo não pegava, a gente fazia. Agora marcar, foi um show que nós fomos convidados para ir no AMB, aquela feira grande do AMB. Então nós montamos aí, já não era o Aroeira, já era essa mistura, Pé do Sol com Aroeira. Aí fizemos um show para balançar mesmo, nós entramos com muita coisa de forró, tem até um shot que parece um reggae, então. E a outra foi na abertura do show do Almir Sater no Banespa também, que nós fomos com tudo, né, mostrando bem força.
Mas de resto, que a gente fez muita escola, muita periferia, escola que a gente ia de graça, não cobrava, só para mostrar a cultura, né? Não tinha patrocínio, apoio de ninguém. O apoio de nós era nós mesmos. E o Chico com a câmerazinha dele lá, daquele tempo, né, filmando, passando. Nosso apoio era esse, né? Chico da Voz do Brasil? Esse mesmo. Então, agora a música, eu acho que não tem uma música específica assim que marcou. Eu quero tantas, eu acho que todas marcaram. Não tem aquela principal, né? Que era toda tão... Por exemplo, nossa, se eu for falar uma, porque era uma coisa tão forte, né? Um negócio de muita poesia, eu acho que não tem uma específica. Falar, é isso. Pode ter, por exemplo, num disco, um carro-chefe, uma que puxa mais. Que nesse disco tem o Aratu Açafrão, que era uma música bem pegada mesmo, dançante, conta esse... Ah, sim. Essa acompanha o disco Belos Luares, né? Então, Belos Luares, aqui você tem várias composições, né? E, então fala para nós sobre a Aratu ou Açafrão. Aratu ou Açafrão? Bom, Aratu, fiquei sabendo depois que é um bicho que dá no mangue, né? Ele é tipo uma baratinha que sobe, eu nunca vi, não sei se é tipo ranzinho, é um bicho que eu ouvi falar. E açafrão é o açafrão que a gente come, né? Põe no arroz, fica amarelinho. Só que a música não tem nada a ver com isso, com a história desses dois, né? Nem da planta nem desse bichinho lá, que eu nunca vi. Que em cima do toque do pilão, quando eu era pequeno, as mulheres tocando pilão, então era em duas comadres que socavam o pilão. Então era um toque, para não perder tempo. Eu fiz a música em cima desse ritmo e no pilão que socava, essas duas comadres, uma simpatia que tinha, quando você tinha íngua, já teve íngua, já morou na roça, a gente anda descalço, pisa num espinho lá qualquer, dá aquela íngua e dói pra caramba. Então era só, você pisa com se tá na perna direita, pé direito, descalço, corta em cruz com a faca e leva para socar no pilão. Aí elas ficam lá socando. Só que não tem nada lá socando, é só tipo uma fantasia, né? Só aquela simpatia. Só que ninguém pode perguntar o que elas estão fazendo. Então eu fiz em cima desse ritmo, perguntei a Maria de João, que está a socar nesse pilão, é arroz, araruta ou açafrão? Aí elas desconversam. Eu tinha essa parte, o Cometa fez a outra. Estou preparando a cana para poder melar, que ela não podia falar o que estava fazendo, né? Estou preparando viola para nós dois cantar. Aí, como fala de araruta ou açafrão, o Evaldo colocou o nome, Aratu ou Açafrão. Aí, é bem do folclore mesmo. Então, fale da música que você lembra da tua mãe, que você se inspirou na tua mãe, na história da tua mãe. Mãe Maria. É o próprio, né? É o próprio, né? Isso. Que conta a história de... É um repente. Bem repente mesmo. O Aroeira tocava muito, sabe? Esse repente estilo Quinteto Armorial, aqueles repentes que canta muito, Quinteto Violado. E os grandes repentistas, né? Eu ouvia muito Quinteto Violado. E os repentistas mesmos da época, né? Então eu fiz um repente em homenagem à minha mãe, mas isso ela nunca ouviu, porque quando eu fiz ela já tinha falecido. Eu fiz homenagem para ela, essa aqui, porque ela me ensinou muito folclore. Ela cantava aquelas músicas de folclore mineiro, ela contava histórias, coisas eu gostava de assombração, de Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. Sempre cresci ouvindo isso, né? Hoje os nossos meninos estão querendo fazer Halloween. Parem com isso, moçada. Vamos fazer o Saci Pererê. Então vamos fazer o Saci Pererê. Então, Isaac, tem mais alguma música interessante? Que todas são interessantes. Fale de uma outra música que marcou para você aqui. Quero Ser o Que Não Sou, que é uma parceria. Também assim, porque eu quase não faço parceria, tem poucas parcerias, né? E esse é um senhor que ele jogou no Santos,
E ele é um cronista, ele fazia muita crônica para o Diário de São Paulo, a Folha, às vezes pedia. Ele é uma enciclopédia de futebol. Ele sabe, acho que até que a China que inventou o futebol, acho que ele sabe a escalação do primeiro chinês que jogou bola. O cara sabe tudo, assim, né? Conhece a história do futebol brasileiro. E Qual o nome dele? Quevedo. Ele foi reserva do Santos, não foi um jogador assim muito famoso, né? Mas ele participou da época de Pelé e tal, mas ele, eu acho que ele era terceiro reserva, sei lá. E ele um dia me encontrou, eu estava em Biúna, fazia tempo que eu não via, ele falou: Isaac, eu tô com uma ideia aqui. Eu falei: mas que ideia? Ele falou: vamos tomar uma cerveja. Eu falei, e sentava dentro de um barzinho, né, para variar. Ele falou: eu quero ser o que não sou. Eu falei: putz, isso aí dá um samba. Ele falou, e aí ele escreveu, eu tenho um bilhetinho até hoje, escreveu com a caneta lá. Eu levei para lá e fiz. Que aí ele deu a ideia, eu fiz. Agora, eu fiquei imaginando assim, um cara que ganha na loteria, essa mega sena acumulada lá, quanto dá? 300 milhões, né, mais ou menos. Então ele pega todo esse dinheiro e distribui. Compra uma fazenda para dar terra para quem não tem. Quer ser um juiz para defender a injustiça. E depois vai falando, né? Então eu fui fazendo isso é um samba. Que maravilha. Você consegue declamar um trechinho da música? Declamar, porque cantar... Agora que cheguei lá, quero ser o que não sou. Eu quero ser um fazendeiro, para ter terra para doar, para esse povo deste mundo que não tem onde pisar. Quero ser um bom juiz, para acabar com essa injustiça, onde o pobre mata o pobre, para defender a cobiça. E assim vai. Que maravilha, hein? Então, e fale para nós também a respeito do Arrabaldes do Mundo. Bom, os Arrabaldes foi uma ideia que eu tive com o Dr. Pedro, que a gente compõe. O Dr. Pedro é um dentista, amigo meu, ele compõe também, né? Então ele compõe muitas músicas e aí ele falou, tem muito compositor em Pirituba. Ele falou, vamos pegar esse pessoal de Pirituba, música, a gente sempre está fazendo junto algumas coisas, né? Eles fazem do lado deles, falou, vamos pegar essa turma de Pirituba e convidar. Você arruma espaço? Eu falei, arrumo. Entendeu? Dá lá, eu falo com eles. Isso foi em 2006, acho que foi mais ou menos por aí. Aí convidamos as pessoas, por que Arrabaldes? Porque tem a periferia, né? E os Arrabaldes a gente imagina que é a periferia da periferia, entendeu? Tá mais para lá. Aí chamamos esse pessoal, a gente reúne de vez em quando, nem sempre. Aí chama, aí vem outros pessoal da Lapa. Junta esses cantadores que estão aí, que quase não tem espaço, a gente juntar para fazer esses shows aí no qual você participou, né, até filmou da outra vez. E a gente quer mais gente para participar disso aí. Então, que maravilha, né, Isaac? Vamos convidar cada vez mais o artista, o poeta, o compositor para integrar, para a gente estimular o mutirão cultural que leve a cultura brasileira mais adiante. O que você acha disso? Eu acho bom, porque, claro, né? Porque é o seguinte, se a gente não fizer isso, a nossa cultura morre. Porque você sabe que o massacre é grande, então, antes de nós tiveram outros, nós estamos levando para frente aquilo que ensinaram, e eu espero que daqui a um tempo, quando eu morrer, já vai ter gente também indo isso até um dia, tá todo mundo assim, pelo menos saber que existe essa cultura brasileira, que muita gente não sabe. Penso que a cultura brasileira não vale nada, é muito rica. Que maravilha. Então, como é que as pessoas fazem para encontrar o teu CD, né? Belos Luares. Bom, esse CD, nós só tiramos 1000. Tem ainda com o Carlos Bauer, o que eu tinha já distribuiu. Mas se alguém quiser ver, tem aqui eu não sei direito como é que chama aqui Você pode pegar no Gmail, né? Eu não sei, né? Tá no YouTube, Isaac de Souza, Isaac Aroeira. Aí tem algumas músicas lá para o pessoal ouvir. E para encomendar, se alguém quiser, tem o telefone de contato 011 3601 0117, que é a Ângela Roncolato, que ela que é uma das que ajudou também nessa produção do disco. Maravilha, então vamos convidar as pessoas para que elas prestigiem o trabalho de Isaac de Souza, convide seus parceiros, que o Isaac pode levá-los, né?
e para fazer eventos, palestras, musical. Eu acho que é muito interessante, vai ser muito bom para os alunos, para a sociedade que precisa ver músicas de conteúdo, música que falem dessa razão de ser, da nossa existência, esse nosso tempo, né? Vontade, né? Prazer de ser brasileiro, né? Falar com amor do nosso país, não é, Isaac? Dá para perceber, não? O tanto de bandeira que tem aí, né? Então, dentro disso, nós também fizemos o grupo, a gente tinha uma proposta de cantar nas igrejas. Cantamos em igrejas, assim, cantamos em algumas igrejas. Eu já fiz, assim, independente do grupo, né? Alguns amigos que faleceu, então a gente fazia a missa. A missa era toda em homenagem, contando a história da pessoa, musicada, com músicas do folclore, músicas, composições próprias, e com padre, com ódio. A missa comum, mas as músicas que eram cantadas eram nossas. Tipo uma missa meio folclórica, assim. Muitos padres, né, mais da linha progressista, assim, porque os outros da outra linha tem o ritual da igreja, né, que é fechado. Mas esses abriram espaço pra gente, para quem está cantando, fazer folia de reis, cantar sobre Deus, cantar música nossa também. E teve uma que foi a primeira que eu participei da igreja, foi quando estava tendo uns exilados, que estavam sendo exilados da ditadura do Pinochet, vieram para o Brasil. E a igreja, que a igreja naquele tempo, a ditadura daqui também não invadia, não podia invadir a igreja. Então cantamos em igreja, cantava, o pessoal fazia vigília, sempre mostrando a cultura brasileira. E a gente tem trabalho pronto para fazer uma missa, musical também. Quem quiser uma missa musical, a gente faz também. Queridos jovens senhores, padres, pastores e diversos, convidem para fazer uma missa musical, né? Então, Isaac, nesse momento tão especial, que a gente fica muito feliz com a tua presença aqui no estúdio Voz do Brasil, né? E a gente está marcando um novo momento, porque nós temos o prazer de fazer trabalhos mais difíceis, mas com amor, com dedicação, né? Valorizando o ser humano, a essência humana. Por isso nós vamos brindar este momento tão especial. A cultura viva! Viva a cultura brasileira! É isso aí, Isaac. Você é um ser humano especial, especial. Viemos ao mundo para fazer a diferença. É isso mesmo. A proposta é essa. Tô preparando milho pra coar fubá. Tô preparando a cana pra poder melar.